Bom dia, prezados professores, participantes da nossa capacitação sobre metodologias ativas. Tudo bem com os senhores, senhoras? Eu estou gravando esse vídeo para a gente ter uma conversa mais próxima, né? Afinal, a gente só interage aí pelo nosso fórum. Bom, nessa terceira semana de estudos, nós iremos dar um enfoque maior a uma estratégia específica de aprendizagem ativa, que é a aprendizagem baseada em equipes, ABE. Em inglês, né, que é o nome original dela, é Team Based Learning, aprendizagem baseada em time seria aí, e que vocês vão encontrar na literatura muito como TBL. Essa estratégia de aprendizagem ativa, ela foi criada nos anos 60 por um administrador chamado Larry Michelson, e ele pensou essa metodologia para trabalhar com grandes classes, né, com mais de 100 alunos, mas é muito bem aplicável à nossa realidade. Posteriormente, esse Michelson é americano, né, foi criado nos Estados Unidos essa metodologia. Posteriormente, o governo americano comprou pagou para o Michelson, né, já que ele tinha patenteado essa estratégia aí, e comprou esse programa para os cursos de medicina. Então, ele foi muito aplicado no ensino superior, principalmente nos cursos da área da saúde. Entretanto, já existem trabalhos falando de sua aplicação no ensino médio e técnico, né? No caso. Bom, eu postei lá para os senhores aquela apostila e eu gostaria que vocês, como eu mencionei, né, no nosso grupo de WhatsApp, lessem aí da página, pelo menos da página 4 à página 10, que fala dessa primeira fase aí, da primeira etapa da aprendizagem baseada em equipes, que é o que a gente vai trabalhar nessa semana. Bom, essa apostila aí, ela fala um pouco também sobre a questão da aprendizagem ativa, né? Que o estudante realmente tem que ter uma postura de se dedicar aos estudos, mas não é só isso, né? O professor ele tem um papel fundamental. Se vocês verem nas 4 primeiras páginas aí desse documento, vocês vão perceber que na aprendizagem ativa o papel do professor também é ativo, né? Ele fomenta, ele estimula, ele cria as situações de aprendizagem ou sequências didáticas e ele precisa, a todo momento, oferecer o feedback aos estudantes, aos alunos, né? Então, ele precisa corrigir as atividades, precisa comentar com os estudantes, fazer resoluções comentadas, né? E esses ciclos de avaliações servirão de diagnóstico também. Bom, a aprendizagem baseada... Eu escolhi a aprendizagem baseada em equipes porque é um tema que eu tenho estudado muito, né? E eu apliquei 3 ciclos Na verdade, foram 4 ciclos de aprendizagem baseada em equipes no ensino médio. Um desses ciclos dentro da disciplina de biologia. Um desses ciclos aconteceu no ano passado. E outros 3, e o ano passado eu fiz com 106 alunos, então é um número expressivo, e esse ano foram 3 ciclos que eu fiz dentro da disciplina de biologia no ensino médio, né, com 100 alunos cada ciclo. Então, se a gente for contabilizar os 3 ciclos, são 300 alunos, né? São 300 indivíduos dessa pesquisa aí. E após a aplicação dessa estratégia de ensino, eu fiz através de um formulário online uma coleta de um feedback dos estudantes, dos alunos, para ver o que eles achavam dessa estratégia, né? E o resultado disso está expresso no gráfico. Eu não consigo virar a câmera, então vou mostrar assim, ó. Bom,
Nesse gráfico, nós podemos perceber que 85% dos estudantes classificaram essa abordagem como boa ou ótima. Isso aí está lá na apostila de vocês, vocês podem ir acompanhando, né, enquanto eu vou falando. Então, e deu certo, né? Nesses 4 ciclos aí eu percebi que a aprendizagem foi significativa. Um outro gráfico interessante que a gente pode analisar é o da página anterior, esse aqui, ó. Bom, o que a gente pode perceber nesse gráfico? Que o desempenho individual dos estudantes foi cerca de 50% de acertos, enquanto que o desempenho nas equipes foi cerca de 85% de acertos, o que indica aí um implemento cognitivo, né? Ou seja, uma aprendizagem. Como já foi falado anteriormente, essa aprendizagem baseada em equipes ou em times, ela se apropria da questão da zona proximal de desenvolvimento dos estudantes. Entre os estudantes existe uma diferença cognitiva e um estudante acaba ajudando o outro nas equipes, né? É claro que o feedback do professor é muito importante, né? Afinal, a zona de desenvolvimento proximal do professor e do aluno também precisa ser desenvolvida, vamos dizer assim. Mas, num primeiro momento, para resolver algumas questões, os alunos aprendem com seus pares. Essa é a ideia da aprendizagem baseada em equipes. Ela tem muita relação com a aprendizagem baseada em pares também, a aprendizagem por pares. Um outro gráfico interessante que tem nesse documento, né, na nossa apostila, é esse aqui, ó. Esse gráfico indica as fases da aprendizagem baseada em equipes. Nós temos aí uma preparação, que o tempo é variável, pode envolver aula expositiva também, mas envolve geralmente leitura de textos. Pode envolver exposição de um filme, realização de experimentos, são diversas abordagens que podem ser feitas. Mas o que é mais usual é a disponibilização de um texto para o aluno ler em casa. Posteriormente, ele virá para a sala e será aplicado um teste. Na nossa pesquisa, o que nós encontramos foi que para uma aula dupla, né, de 100 minutos, então, é interessante fazer um questionário com 8 questões objetivas, com 4 opções de resposta. Então, os alunos vão fazer esse teste individualmente, e eles vão fazer um mecanismo de aposta. Então, cada questão tem 4 alternativas. Dentro dessas 4 alternativas, o estudante ele tem 4 pontos por questão, para distribuir da forma que ele achar melhor entre essas alternativas. Dessa forma, vamos dar uma olhada aqui num gabarito. Dessa forma, se o estudante, por exemplo, aqui, ó, nessa questão 1, o estudante ele estava em dúvida entre a opção A e a opção B. Então, ele resolveu distribuir os 4 pontos que ele tinha, 2 em cada alternativa. Posteriormente, quando nós passamos o feedback, que a resposta correta era B, ele obteve apenas 2 pontos, que foi o que ele investiu aqui na alternativa B. E olha só nessa aqui, por exemplo, na 3, ó. O estudante ele apostou 1 ponto apenas na C e 3 pontos na D. A alternativa correta era a letra C. Então ele obteve apenas 1 ponto. Certo? Esse então é o mecanismo de aposta da etapa de testes de garantia de preparo individual. Bom, o Michelson, ele propunha para essa fase você, né, depois
que os estudantes faziam os testes individuais, reuni-los nas equipes. As equipes, pessoal, para a constituição, você precisa de um critério. Você não pode deixar eles se organizarem sozinhos, porque senão eles vão repetir padrões de panelinhas e sentar com as pessoas que eles têm mais amizade, afinidade, e isso pode acabar prejudicando o trabalho em equipe. Então, para estabelecer essas equipes, você deve usar algum critério, ou o número da lista, ou competências. Você pode montar um grupo com uma pessoa que se identifique mais com escrever, outra que se identifique mais com fazer cálculos, enfim. Você deve criar algum critério para essas equipes, para estabelecer essas equipes. Posteriormente, então, depois de fazer os testes individuais, os alunos serão organizados em equipes e eles vão realizar os mesmos testes. Só que dessa vez, eles vão escolher entre primeira, segunda, terceira e quarta opção de questão de resposta mais correta. Essa foi a adaptação que eu fiz no modelo do Michelson, porque o que ele propõe é usar um material raspável ou um material com etiquetas, que o estudante pode ter um feedback imediato retirando as etiquetas. No meu caso, eu pedi para os estudantes escolherem primeiro, segundo, terceira e quarta opção de mais correta e, se eles acertassem na primeira opção, ganhariam 4 pontos. Se eles acertassem na segunda opção, ganhariam 3. Se eles acertassem na terceira opção, ganhariam 2. E se eles acertassem na quarta opção, não ganhariam nenhum ponto. Então, foi uma forma que eu encontrei de fazer, esse mecanismo aí de equipes, entretanto sem o material raspável, que exige aí uma produção, que às vezes a gente não tem acesso. Então, de forma a popularizar esse trabalho, torná-lo mais acessível, nós pensamos nesse mecanismo de aposta também para a atividade feita em equipe. Mas aí o próprio Michelson, ele coloca que é uma estratégia flexível e que ela deve ser personalizável. Bom, posteriormente, a execução dos testes pelos alunos, primeiro individualmente, depois em equipe, é interessante também acompanhar a execução desse trabalho, para que os alunos não rasurem o gabarito e façam as suas respostas à caneta, para que não tenha nenhuma fraude aí na hora da correção, porque são eles que vão corrigir. Então, posteriormente, essas duas fases, aí, a fase individual e a fase em equipes, o professor passa o gabarito na lousa e pede para que eles façam a pontuação, tanto individual quanto no grupo ou na equipe. Posteriormente, a gente pode comparar esses resultados. E o resultado está naquele gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês, onde o rendimento individual é sempre menor que o da equipe. O próprio Michelson, ele fala nisso, Cerca de 95% das vezes o resultado em grupo ou em equipe supera o resultado individual. Então, nós passamos esse gabarito na lousa, os alunos podem corrigir. Nessa etapa, nós levantamos as dúvidas e buscamos resolvê-las, com explicações pontuais, que seria a etapa de clarificação ou feedback do professor. E, finalmente, os alunos têm a possibilidade também de fazer uma apelação. Se eles não concordarem com o resultado de uma questão específica, eles podem fazer uma apelação oral ou uma apelação escrita, para que o professor reconsidere aquela questão. Esse é mais uma oportunidade de meta-aprendizagem, de autodesenvolvimento do estudante, Então, mesmo a fase de apelação é mais uma possibilidade de uma avaliação diagnóstica e de um feedback do professor. Tudo bem? Então, a nossa
terceira semana é sobre essas duas primeiras fases aí da aprendizagem baseada em equipes, que é a formação das equipes com a preparação em casa, né, que seria a leitura de um texto, e posteriormente a vinda para a sala e a realização dos testes individuais, em equipes, o feedback instantâneo, que seria o gabarito que o professor vai passar na lousa, a clarificação, ou seja, o feedback do professor sobre questões pontuais, e finalmente a apelação, caso exista. Obrigado, bom dia. Então eu peço que leiam o material e qualquer dúvida os senhores e senhoras podem postar no nosso fórum.